tema de hoje aí, Marquinhos, o outro e a minha vida emocional. A gente não vai falar só sobre o outro. Vocês sabiam disso, né? A gente vai falar um pouco desse eu também, que tem tudo a ver com isso. Então essa fala do o outro e a minha vida emocional e a sua vida emocional, é melhor na minha, né? É o outro e a minha vida emocional. E aí eu começo perguntando, quem é esse outro? Quem é esse outro? Quem é esse outro? Ou o que esse outro, que tem a ver com a minha vida emocional, se transforma? E muitas vezes esse outro se transforma no culpado da nossa vida emocional miserável. Esse é um lugar que nós damos para esse outro. Não é o outro e a minha vida emocional? Às vezes nós transformamos esse outro num culpado. Já percebeu que todo mundo que está com a vida emocional mastigada, ela tem um culpado? É o outro. É esse outro. Então esse outro, ele pode ser esta pessoa ou este culpado da nossa vida emocional miserável, da vida emocional miserável que nós vivemos. Mas pode ser que esse outro, ele passe a ser o nosso prisioneiro. Ele passa a ser o nosso prisioneiro. A gente aprisiona esse outro, que de culpado vira prisioneiro. E hashtag só que não, né? Porque quem é prisioneiro de quem? Quem é prisioneiro de quem? O outro é o culpado, o outro se transforma no meu prisioneiro, mas ao aprisioná-lo eu me torno preso a ele também. E ficamos nessa prisão. Eu, o outro, minha vida emocional. Mas esse outro depois, ele também passa a ser indesejado. E nós nos tornamos fugitivos desse outro. Passamos a fugir desse outro. Passamos a não querer mais esse outro, ou outros, na vida da gente. E nunca vivemos uma realidade onde selecionamos tanto as pessoas que nós convivemos, em que descartamos tanto as pessoas que nos fazem mal. Nos tornamos fugitivos do outro. Nos aproximamos, mas se não presta, a gente descarta. A gente passa para o lado. Nos tornamos fugitivos, ora prisioneiros, ora carcereiros, ora juízes desse outro. Que lugar, né? Juiz, carcereiro, prisioneiro e fugitivo do outro. É esse outro que eu estou falando. Aí eu pergunto para você, você consegue dar um nome a esse outro? Porque pode ser que esse outro seja pessoas. Pode ser que esse outro tenha um nome, tenha um CPF. Pode ser que esse outro, ele tenha sido se vacinado. Está cadastrado no SUS. Você consegue dar um nome para esse outro? Ou não tem nome? Pode ser que não tenha nome. E aí são os outros que você ora aprisiona, que ora você é preso, que você culpa. E aí o outro é a minha vida emocional. Mas tem um outro elemento aí, tem um outro sujeito. Que é o que a Paula falou. É o eu. O eu também é esse sujeito. O eu também é esse cara que está lá, né? Que tem a ver com a minha vida emocional. Tem o eu. E aí como é difícil falar desse eu. E como a gente sofre por não conhecer esse eu. E como a gente sofre por não saber colocar esse eu no lugar certo. E como a gente sofre por querer transformar este eu em Deus. Como nós sofremos. Eu na faculdade estudando psicologia da infância e vendo um conceito que
A criança, quando nasce, é a psicanálise que trabalha um pouco esse conceito, mas não só a psicanálise, a psicologia da infância como um todo trabalha esse conceito do bebê majestade. É mais a psicanálise. Do bebê majestade. O bebê majestade é que o bebê, ele quando nasce, ele é majestade. O narcisismo está aí ligado no 100. O bebê acredita que o mundo existe em função dele. E todas as pessoas vivem em função dele. Na verdade, quem teve filho, principalmente assim, ter um filho, né? Classe média alta, um filho, o bebê é o bebê majestade. Porque assim, a casa toda muda em função daquele bebê. Muda completamente. O seu sono muda, o jeito que você arruma a casa muda, o seu orçamento muda, tudo muda em torno dele. E é esse bebê majestade, onde o narcisismo está assim, ligado no 100, no 200, o narcisismo nessa fase. A criança o bebê nem tem muita consciência se ele é o outro, se o outro é ele, se ele é separado do outro. Ele não tem essa noção de que existe algo que não é ele, porque ele nem se reconhece ainda como alguém diferente ou separado do outro. Nem se reconhece. Narcisismo ligado no 100. E esse eu, ele vai, como criança, ele vai dependendo, ele vai sendo barrado também, começa a dizer não, começa ele não aceita o não, né? Se não tem o leite, o que ele faz? Quando você não tinha o leite, o que é que você fazia? Você chorava, você esperneava, e se acostumava a ficar com o pai ou a mãe perto. Se ele saísse, o que é que você fazia? Você chorava até que as coisas voltassem ao jeito que você quer, a forma como você quer. Essa criança vai crescendo, ela vai aprendendo, ela vai sendo barrada, ela vai recebendo não, isso não pode, não está na hora. Ela vai entendendo que ela não é o centro do universo, que ela está sendo destronada desse lugar do bebê majestade. Ela vai sendo destronada disso, e aí ela vai se frustrando, ela vai machucando pessoas, ela vai se machucando também. A quem sabe um dia talvez amadurecer. Quem sabe um dia talvez amadurecer. Ou talvez se abraçar mais fortemente e adoecidamente, ou com o eu, ou com o outro. Diante desse caminho de frustração que a criança vive, pode ser que ela se abrace a um outro de forma exagerada, ou ela se abrace a si mesma, no narcisismo que vai se perpetuar. O Peter Escaseiro, que eu uso esse livro no Espiritualize, segundo semestre a gente vai ter seminário base do Espiritualize. Ele fala dos bebês emocionais, das crianças emocionais, dos adolescentes emocionais e dos adultos emocionais. E ele vai dizer que isso não tem a ver com faixa etária. Você pode ser um adulto, mas um bebê emocional. Porque nesse desencontro entre o eu e o outro, você ou se agarrou demais com o outro, se tornou dependente, e aí prisioneiro, carcereiro, ou você se abraçou demais com você mesmo e perpetuou esse narcisismo na tua história e na tua vida. Olha o que é que diz o Scott Peck: todos nós nascemos narcisistas, e aprender a nos desenvolver a partir do nosso narcisismo é o centro da jornada espiritual. A jornada espiritual é esse equilíbrio de vida, em colocando o eu no lugar do eu e o outro no lugar do outro, e uma relação saudável com o outro, uma relação saudável com o eu. Faz sentido? Viajei muito, meu povo. Deu para entender? Mas sabe o que a gente faz quando complica? A gente vai para Jesus, porque Jesus facilita e simplifica tudo. Eu queria ler Lucas 10 com vocês. Esse texto, antes de colocar o texto aí, essa história que eu vou ler é o diálogo que justificou Jesus contar a parábola do bom samaritano, tá?
Eu não vou contar a parábola do bom samaritano, que ele vai, o cara foi assaltado, botou no cavalo, papá, levou, botou no hotel, mandou cuidar e tal. Aquela história toda que Jesus contou, ele contou por causa dessa conversa. E a gente vai ler essa conversa. E eu fiz hoje uma introdução mais longa, conceitual, para você entender esse dilema, para a partir daí a gente compreender a profundidade daquilo que Jesus está trazendo para a gente. Quando ele é testado pelos religiosos, a resposta de Jesus a esse religioso, a esse perito da lei, é fantástica. Olha o que diz o texto. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. E lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Como você a interpreta? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Aí Jesus vai e conta a parábola do bom samaritano. Faça isso e você viverá. Irineu de Lyon tem uma frase que diz que a glória de Deus é um ser humano plenamente vivo. A glória de Deus é um ser humano plenamente vivo, inteiro, pleno. E quando nós olhamos esse texto, tanto na pergunta que é feita a Jesus: o que farei, o que posso fazer para herdar a vida eterna? Quando na resposta de Jesus, quando ele responde, diz: faça isso e você viverá. Ele usa uma palavra para vida, que não é sobreviver. Ele usa uma palavra zoe, e o zoe, no entendimento do grego, é uma vida em profundidade, é uma vida plena. Quando Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, é zoe que ele usa. Então a gente está aparentemente olhando para um texto, imaginando que ele está falando da eternidade, da vida eterna, e sim, ele está falando da eternidade, mas eu pergunto para você: onde que a eternidade começa? Onde que a eternidade começa? Onde que começa a nossa vida eterna? Onde que começa a nossa vida plena? Você crê que a vida eterna começa quando você morrer e ressuscitar? Será isso? Não. A vida eterna começa agora, no momento em que você entrega a sua vida a Jesus. Eu já estou vivendo a vida eterna. O Espírito Santo que foi enviado para nós, que é o penhor, a garantia da nossa salvação. Se você olhar o termo no grego ali, trazendo o que é essa garantia, o que é esse penhor, existe uma tradução para adiantamento. Sabe o que é que isso significa? Que o Espírito Santo de Deus em nós é o adiantamento da vida, que será vivida na plenitude, lá na glória, mas que nós já podemos experimentá-la aqui e agora, não por força do nosso braço, mas por obra do Espírito Santo de Deus. Por isso que os teólogos dizem que nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos.
Quando você vai para João, João vai dizer: estamos sendo salvos na carta. Porque a salvação começou agora, no momento em que eu encontro a vida. E essa vida tem nome, essa vida é Jesus. E quando isso chega para a gente, e esse homem pergunta: o que farei para herdar a vida eterna? Jesus não está dando uma receita para ele ser aprovado no julgamento, não. Jesus não está dando uma receita como um requisito moral que ele precisa viver, para poder, quando chegar lá no julgamento do juízo final, ele dizer: está aqui, ó, eu fiz o que Jesus mandou. Jesus está instalando nele a vida, para que ele comece a viver a vida eterna ali, de forma plena. Não, né? Porque a gente é pecador, vive no mundo caído, e não tem como a gente viver essa plenitude. Segundo Paulo, nós iremos viver essa plenitude quando estivermos recebendo o que recebemos, o que? Um corpo incorruptível. Enquanto estamos na corruptibilidade, mas essa vida já é acessível. Nós já podemos experimentá-la, nós já podemos vivê-la. É o Zoe, é a vida de Deus em nós. Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que farei para herdar a vida eterna? E Jesus pergunta, né? Como está escrito? Como está escrito? Como você lê? E o cara mesmo responde. Porque ele pega um trecho de Levítico e um trecho de Deuteronômio e responde: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o seu entendimento. E ao próximo como a si mesmo. Jesus olha para ele e diz: você respondeu certo. Mas a questão não é só responder certo. Ele diz: faça isso, e você viverá. Ele não está falando de uma vida só lá depois da morte, não, meu povo. É de uma vida para ser vivida aqui. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Ame o Senhor. Ame o Senhor. Ame o Senhor. E esta é uma forma de colocar o nosso eu no lugar que ele deve estar. Nenhum lugar de miserabilidade, porque a morte de Cristo na cruz nos mostra que nós temos valor, mas nem lugar de, não também no lugar de primazia. Não no lugar de primazia, porque esse lugar pertence a Deus. É por isso que a conversão é um não ao narcisismo. Negue-se a si mesmo. Reconheça que você é um pecador. Reconheça que você é pó. Reconheça que você tem um tesouro, mas é em vasos de barro. O Evangelho é um convite a este homem orgulhoso se humilhar. E como que a gente faz isso? Amando o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento. Deus sendo o mais amado na nossa história e na nossa vida. E como isso equilibra a nossa vida emocional. Como isso coloca o outro no lugar do outro, coloca o eu no lugar do eu. A primeira coisa que a gente precisa fazer para saber se relacionar com esse outro e eu é colocar Deus no lugar dele primeiro. Porque senão nós vamos eleger ídolos, porque somos seres adoradores. Nós vamos eleger ídolos. Nós vamos colocar pessoas e coisas no lugar deste Deus e vamos adoecer cada vez mais, abraçando e machucando o outro e se ferindo. Primeira coisa que a gente precisa fazer para organizar a nossa vida emocional é colocar Deus no lugar de Deus. É dizer: Deus é Deus e eu não sou. Ele sabe e eu não sei. Ele é criador e eu não sou. Ele é poderoso e eu não sou.
Ele é sábio e eu não sou. Ele pode e eu não posso. Ele conhece e eu não conheço. É um não a esse narcisismo. É a ruptura desse narcisismo. Colocando Deus no lugar dele. E depois, meus irmãos, ame o seu próximo como a si mesmo. Eu digo que esse movimento de colocar Deus no lugar, que é o lugar de Deus, é uma revolução copernicana de maturidade emocional vertical. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O que foi que Copérnico fez? Descobriu o quê? Descobriu que a Terra não é o centro do universo. Foi isso? E aí, meu Deus, como assim nós não somos o centro do universo? Pois é isso que a gente precisa compreender, entendeu? Isso é uma revolução copernicana. Você não é o centro do universo. Existe um Deus que é centro do universo. E a gente precisa fazer isso nessa dimensão e precisa fazer essa revolução também nas nossas relações horizontais. Aí é o lugar do outro. Ame o seu próximo como a si mesmo. O bebê emocional, ele quer tudo para ele. Ele nem considera o outro, ele nem enxerga o outro. E aí eu acho que nós temos muitos bebês emocionais nas ruas de Fortaleza. Nós temos muitos bebês emocionais se relacionando com adolescentes emocionais. Aí você já sabe o que dá, né? A gente precisa crescer nisso. A gente precisa pegar esse nosso egoísmo, esse nosso eu e trabalhá-lo. Pessoal, a pandemia mostrou que nós estamos todos ligados. Um vírus que larga lá na China, rapidinho pega a Europa, depois toma os Estados Unidos, depois tomou a gente aqui. Uma variante que seja, que está em Manaus, acho que Manaus é longe. Cada vez mais nós temos concluído, se o mundo todo não estiver bem, nós não ficaremos bem. Se não tiver saúde lá do outro lado, eu também não vou ter saúde aqui. Se tiver injustiça social lá do outro lado, eu não vou ter justiça aqui. Porque nós estamos conectados. Não existe a possibilidade de represar a vida apenas para alguns, entende? De represar essa vida apenas para alguns. Não tem como. Não vai rolar. Isso aqui vai fazer um rebote, e vai engolir esse pessoalzinho que está com a vida represada para eles. Entende? Os nossos males, eles também precisam ser compartilhados. Vimos o egoísmo estampado. E aí, pessoal, aqui para nós, primeira onda da pandemia. Muita gente nem aí. Porque afinal de contas, quem que ia morrer? Os idosos e os com comorbidade. Estou livre. Aí vem uma variante. Começa a pegar gente que não tem comorbidade. Começa a pegar gente nova. Começa a pegar criança. Será que não seria suficiente saber que se a gente não se cuidar ou não cuidasse do outro, a gente ia ter pessoas idosas morrendo? Não seria o suficiente? Não é o suficiente, a morte foi chegando e a postura foi mudando. A morte foi batendo na casa, indiscriminadamente, de idade, de comorbidade. E as posturas foram mudando. Um lado meu diz, graças a Deus, que tanta gente tomou consciência. Ao mesmo tempo, poxa vida,
Precisava disso. Por que a violência, ela só é um problema quando ela está dentro do teu condomínio? Porque a gente não está amando o outro como a si mesmo. Por que o problema de saúde só é problema de saúde quando pega a rede particular? Porque nós não estamos amando o próximo como a nós mesmos. Nós colocamos o nosso egoísmo para fora. Ficou estampado, ficou lindo. Mas isso não é só em Covid, não. Ainda me choca hoje chegar num pão de açúcar desse, ou estar parado no canto, estava parado na Pague Menos, estacionado dentro do carro respondendo os WhatsApps. Aí chegou um carrão, cara, e parou na vaga do deficiente. Aquela vagona, sabe? Maravilhosa, que não amassa a porta do carro. Aquela vaga é ótima para não machucar a porta, não é? Afinal de contas, eu estou com o meu carro de mais de 100 mil reais, vou parar numa vaguinha apertada dessa, e é um absurdo as vaguinhas apertadas daqui, mas não vou parar na vaga larga, porque não vai amassar a porta do meu carro. Quando desce, eu quase que me mostra teu psicotécnico, porque será que a deficiência era mental? Eu às vezes fico chocado porque eu penso assim, como assim, cara? Será que ele não vê? Será que ele não enxerga? Será que ele não sabe? Ele não sabe. Ele não sabe que uma vaga pintada de azul com uma cadeira de roda desenhada é para um cadeirante. Ele não sabe, vai que ele não sabe. Ou ele parou desapercebido. Eu digo para você que essa pessoa é um perigo no trânsito, tinha que caçar a carteira dele. Porque se ele não enxerga aquilo ali, ele não vai enxergar um sinal e muito menos um carro. Será que é isso? Será que é porque ele acha que vai ser rapidinho? Não é bem rapidinho. Ah, está um bocado de vaga. Por que será? Faz igual uma pessoa que pegou, uma história que eu conheço, da pessoa que falou assim, mas sempre que essa vaga é tão grande, a cadeira de roda é bem pequenininha. Eles, mas tu está achando que essa vaga é para colocar a cadeira de roda? Achando um absurdo, a vaga bem largona, essa cadeira de roda é bem pequenininha. Aí quando é que a gente aprende isso, pessoal? Quando é que a gente aprende que rampa é importante, que vaga para cadeirante é importante? Quando é que a gente aprende? Quando a gente vira cadeirante. Quando a gente passa a ter alguém cadeirante para conduzir na cidade. Aí você começa a ver que a nossa cidade é completamente despreparada para esse tipo de coisa. Enquanto isso não está tocando em você, a gente vai seguindo nossa vida. Ame o próximo como a si mesmo. A vacina, pessoal. O pessoal passando na frente, arranjando certificado, aparecendo um bocado de doença, para poder passar na frente. Teve um começo logo da vacinação, um cara que furou a fila e botou a mãe dele para vacinar na frente de todo mundo, que disse que a mãe dele era a mulher da vida dele, que ele tinha que vacinar. Isso é adoecimento. Isso é adoecimento emocional. A relação com o eu e com o outro não está legal, ela está adoecida. Ela está adoecida. Nós precisamos entender que estamos ligados, nós precisamos viver mais comunidade, nós precisamos do nós. Aprender a conjugar as coisas mais no plural e não plural nós. A gente precisa de mais dessa primeira pessoa do plural. Que não é o eles, é nós. Somos nós. Precisamos de empatia, precisamos de amor. Eu li uma reportagem que me chamou muita atenção, a gente vai projetar aqui, quem está em casa vai acompanhar também. Uma pessoa foi pedir pizza, vocês viram essa reportagem? E ela disse, oi, minha pizzaria que eu amo, como vocês estão? Aí a atendente respondeu, oi, estamos bem, e vocês?
amo vocês. Aí a pessoa escreve: minha mãe faleceu, queria estar melhor. Desculpa incomodar, tipo, tocar nesse assunto. Quero pedir uma pizza. Aí ela colocou: vamos caprichar muito. Ela colocou meia brócolis especial e meia brócolis normal. Não seria o meu pedido, né? E prepara com todo o amor. Obrigado de coração. Com borda? Sim, borda Romeu e Julieta. Tem como fazer, por favor? E o valor? A atendente diz o quê? É grátis. Obrigado. Obrigado mesmo, não tem ideia. Queria tanto minha mãe, ela gostava tanto da pizza de vocês. Aí a atendente responde: eu imagino um pouco da sua dor. Por mais difícil que seja, temos que confiar em Deus. E com toda certeza, hoje ela é a estrela mais linda de todo o céu. Sempre te guiará para o melhor. A pessoa manda um áudio depois. Sempre que precisar conversar, estaremos aqui. Pode contar conosco. Me confirma o seu endereço. E depois ela dá a próxima imagem, tem a foto dela. E ela diz, na verdade, a atendente, que é dona, a Juliana Cândido, queria mesmo era poder dar um abraço. Mas como a gente não pode, pensei em falar algo que pudesse dar um pouco de conforto naquele momento. A gente precisa de mais amor, a gente precisa de mais empatia, a gente precisa de mais afeto. Mostrei aqui no domingo passado a foto da Thalita Cerqueira. A foto da Thalita. A vida não espera, avó, pai e mãe no mesmo mês. Perdeu os 3 no mesmo mês. E aí ela vem, e aí vem a imagem desta criança. Ela posta um vídeo de um coleguinha do filho dela. Olha o que diz aqui: nesses últimos dias o Ber não conseguiu assistir às aulas direito. As coisas estão difíceis demais para nós, inclusive para ele. Ontem a professora me mandou esse vídeo que um coleguinha de sala enviou para ele. Fiquei sem palavras, completamente sem palavras ao perceber a sensibilidade dessa criança. Mostrei para o bem, ele encheu os olhos de lágrima. Deus agindo em nossas vidas. Solta o vídeo dessa criança que gravou para o bem. Oi, Ber, tudo bem? Então, eu sei que você tá passando por uns tempos, mais ou menos, vamos dizer. Mas, então, quando você precisar de apoio, ou se simplesmente, quiser conversar, sei lá, me liga, outro dia, quando, sei lá, eu tiver teu número, me manda um zap, talvez a gente até jogue, velho. Sério, tô falando sério. Então, estamos sempre aqui se você precisar, tá? Simples, né? Muito simples. E tão profundo. A gente pode jogar junto. Eu estou aqui. Sei que não está sendo fácil para você. Vem aqui e tal. Manda um vídeo para o colega. Empatia. Capacidade de se colocar no lugar do outro. Narcisismo sacrificado na cruz. Amor derramado de Deus em nós. E agora para o outro através de nós. Deus no lugar dele, o outro no lugar do outro, eu no lugar do eu. Como que a gente vive isso? Ame o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a força, de todo o entendimento. E ama o teu próximo como a ti mesmo. Aquele religioso não satisfeito perguntou: quem é o meu próximo? Ele estava querendo saber quem que ele ia ter que fazer isso. Jesus conta a parábola do bom samaritano e no final Jesus não responde quem é o próximo. Com a história do bom samaritano, Jesus dá uma única resposta para aquela pessoa: torna-te próximo. Seja o próximo de alguém que está sofrendo. Seja o próximo de alguém que está passando por um momento difícil.
Seja você o próximo. Quem foi o próximo? Ele dizia, foi o samaritano. Pois seja como ele fez, faça você também. Torna-te próximo. Para de perguntar quem é o meu próximo, é minha família, mas precisa ser minha família toda, não pode ser só o pessoal assim da parte de pai, ou só o pessoal da parte de mãe. Mas tem que ser o bairro todo. Torna-te próximo. Ama o Senhor e ama o próximo. Isso vai restaurar a tua vida emocional, acredite. Jesus diz, façam isso e vocês viverão. Amém, meu povo?